E olha só, minha gente, na semana passada, 2 vídeos impressionaram, mostrando aí situações em que celulares explodiram no bolso de usuários. Vamos rever esses vídeos. Olha aí, o primeiro aconteceu na terça-feira, dia 11, em Anápolis, no Goiás, enquanto uma jovem fazia compra. Você tá vendo? Olha só que situação é essa, hein? Gente, eu não consigo me ver numa situação como essa. Imagina aí, olha o perigo que é. Esse primeiro vídeo aí, inclusive eu estou recebendo aqui no nosso programa o Pablo Santana, ele é membro da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas, e a gente vai aproveitar e mostrar o segundo vídeo também, que esse aconteceu também na terça-feira, foi em Guarapari, no Espírito Santo, com uma passageira dentro de um ônibus coletivo. Olha só, notícias sobre modelos de celular que explodem, assustam os usuários. Isso é o que mais a gente está vendo, né? Isso porque o aparelho, ele virou quase que um acessório obrigatório para algumas tarefas do dia a dia. Mas e como é que fica o tempo inteiro, né? Esse risco do acidente aí, na verdade, ele deve ser evitado. Então, vamos conversar com o Pablo para a gente poder trazer dicas aí para você que já pensou, você já passou por uma situação como essa? Eu não consigo me imaginar, Pablo, mas é mais comum do que o que a gente imagina, né? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Falando estatisticamente falando, quando você pega o número de aparelhos existentes, né, no Brasil e no mundo, é quase um acessório. A gente tem muitos aparelhos espalhados pelo mundo. E quando a gente pega esses casos, estatisticamente falando, são casos raros. Aí chegar a explosão desse tipo, dessa forma, como aconteceu, realmente ainda são casos raros, mas podem acontecer, né? Então, assim, a gente tem que ter uma série de cuidados com o uso, com até as próprias quedas, né, com o carregamento. Inclusive, nesse primeiro vídeo aí que a gente está vendo agora, esse aí foi o vídeo que aconteceu lá em Anápolis, no Goiás, né? Você imagina aí, enquanto que a jovem estava ali fazendo compras, de repente o celular dela explodiu. E olha só a confusão que deu isso aí, minha gente. Você imagina assim, o sufoco que foi. Inclusive, né, Pablo, para quem estava lá nessa loja, a gente está vendo aí as imagens agora, então você pode imaginar o susto que todo mundo pegou. Exatamente, não é um caso que todo mundo espera, né? E muitas pessoas não conseguem, né, nem saber como reagir em uma situação como essa. Realmente é bem complicado, né? Agora me diz uma coisa, Pablo, quais podem ser as causas dessas explosões? Assim, as causas, elas são variadas, né? E precisa, sim, ser investigado, né? Pode ser desde um defeito de fabricação daquela bateria, né? Que aí pode, sim, se espalhar para outros modelos, como também o mau uso. Sim. Hoje, como o mercado de celular é enorme, às vezes a pessoa tem um problema no celular e acaba aí entrando no mercado de consertos, né? Você pode ter um problema na bateria. É recomendado que essas manutenções sejam feitas em especializadas, porque até mesmo uma falha ali numa troca, uma bateria inchada, já é um sinal de um grande risco ali potencial. Agora, Pablo, uma coisa que é muito comum a gente fazer. Estou falando isso porque eu também faço várias vezes, viu, gente? Mas eu tenho me policiado muito, especialmente quando eu estou vendo aí a realidade acontecendo, inclusive pessoas que perdem a vida. Usou o celular ali na tomada, está na sua casa com o celular e está usando o celular na tomada. Isso é um perigo muito grande, né? Exatamente. Hoje o mundo é conectado e você não tem nenhum tempo ali de se afastar do celular para ele carregar. Então, você está ali, da mesma forma que está carregando, né, está injetando energia ali no aparelho, você está consumindo. Então, começa a usar aplicativos, programas, e aquilo ali é um sério risco, porque você está conectado diretamente a um potencial risco de choque. Então, realmente é muito perigoso essa questão de uso do celular com ele carregando. Até dormindo, né? Você vai dormir e deixa o celular na cabeceira da cama carregando ali. Então, ali é um potencial risco para a vida.
O uso da capinha impede que o calor saia e aumente ali o risco? Às vezes ali a dissipação de energia, né, do calor, uma capinha mais rígida, né, você consegue sentir ali que ela já está bem quente, superaquecida, então é interessante evitar. Quando você pode olhar também os aplicativos que estão rodando ali em segundo plano, tentar cancelar eles, ou até mesmo, né, esperar desligar o celular, esperar ele baixar um pouco a temperatura para depois continuar o carregamento. Eu sempre tive curiosidade de saber em relação à exposição ao sol, né, se ela traz aí risco de explosão. Já aconteceu, por exemplo, de meu celular ficar ali no sol mesmo, no quentão. A gente sabe que quentura grande, né? E aí, quando eu fui pegar o celular, ele estava tipo assim, desligando, e eu senti ele muito aquecido. É um risco também? Isso é um risco, principalmente para gente que é abençoado com o nosso sol e, de certa forma, deixa o celular exposto dentro do carro. Isso é um risco enorme, porque com a temperatura do próprio celular e o ambiente externo, aquele superaquecimento ali excessivo pode provocar um dano nos polos e provocar um curto-circuito no próprio celular, e aí sim uma explosão. Eu costumo dizer que os motoristas de aplicativo, hoje você tem o motorista de aplicativo de carro e os motoristas de aplicativo de moto. Então, os de motos recebem ali uma temperatura excessiva durante o uso. Muitas vezes eles tentam procurar ali uma forma de proteger do sol, mas são categorias de profissionais que estão ali com o seu celular exposto, né, a esse superaquecimento, e muitas vezes tem um mecanismo que eles deixam sempre carregando. Então ali eu sugiro, né, uma preocupação maior para esses casos. Então o que eles têm que fazer? Proteger, ficar sempre monitorando a temperatura do celular, evitar de deixar totalmente ele recebendo uma carga e sempre que possível ficar de olho nessa temperatura do aparelho. Agora, uma coisa muito interessante que você estava comentando aqui comigo é sobre essa questão. Você compra um aparelho celular, tá? Você tem um modelo específico e aí você começa a fazer o carregamento desse celular com outros tipos de carregadores que não são os originais. Quais são os riscos? A gente percebe ali pela entrada, acha que todo carregador ele é igual, né? No mercado saiu aquele super carregador que carrega mais rápido. Então, assim, nem todo aparelho ele está projetado para receber aquela carga de imediato. Então, é sempre interessante. Comprou o original, as informações lá de corrente, de tensão estão descritas lá, perceber, né, se é um carregador que é aprovado pelo Inmetro e realmente evitar o mercado paralelo. É muito difícil comparar um carregador que é de R$150 e você comprar um carregador de R$10, R$20 no mercado e achar que é a mesma coisa. A gente não pode se enganar dessa forma. Então, tentar prezar, apesar de um pouco mais caro, né, tentar prezar pelo original do fabricante e sempre analisar os dados de tensão e corrente que estão disponíveis lá no carregador. Então, olha, eu espero que você que esteja assistindo essa nossa entrevista aqui no nosso programa da tarde tome todos esses cuidados que o Pablo trouxe aqui para a gente, que são super importantes realmente, para que a gente evite que situações como essa aí que aconteceram, que a gente viu nesses vídeos, possam vir a acontecer com você. Claro que ele já disse que é raro, mas acontece. Então, a prevenção é a melhor solução, né, Pablo? Verdade. Obrigada, Exatamente. viu, pela participação aqui no nosso programa. A gente vai para um pequeno intervalo comercial, mas olha, não sai daí não, hein? Interage com a gente, manda mensagens para o nosso WhatsApp 994117777. O programa traz muitas informações